Mas antes de mais nada, Pedro, Luísa, Cristian, um prazer estar aqui no podcast de vocês. E também, só para deixar claro, eu sou um vira-lata. Eu tenho cidadania brasileira e americana. Eu passo metade do meu tempo no Brasil e metade em Washington. Então, meu nome completo é Christopher da Cunha Bueno Garmo. Então, eu jogo dos dois lados. É falsificado igual a mim. Então, assim, então, quando eu estou no Brasil, eu digo que tem uma isenção da isenção do gringo de fora. E quando eu estou nos Estados Unidos, eu digo que eu sou o brasileiro nato que está trazendo informações para os investidores americanos. Então, mas brincadeira à parte. Olha, eu tenho passado ao longo dessa última semana, assim, tendo reuniões também com, assim, membros do governo Trump, apurando um pouco o clima aqui em Washington. Eu acho que fica claro, de um lado, que o governo Trump, você tem integrantes do MAGA Movement, o que chamam do governo da Casa Branca as pessoas alinhadas com os ideais do MAGA. Tem um grupo de integrantes no Departamento de Estado que trabalham juntamente com o Marco Rubio. É um grupo também muito focado no que eles chamam de liberdade digital. Então, não é só acusações da direita brasileira que o Brasil vive sob um regime de censura e estado de exceção, mas também tem um grupo no Departamento de Estado que foca nessa agenda globalmente. Tá? Você tem a família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro tem trabalhado com relacionamentos com pessoas ao redor do entorno do presidente nos últimos 10 anos. Então, isso é uma coisa que foi construída ao longo desse tempo. Então, eu diria que se consolidou uma visão dentro da Casa Branca e partes do governo de indicações mais políticas alinhadas ao MAGA Movement, que, de fato, o Brasil está encaminhando um regime de censura. Houve olhando todas as ações do Supremo Tribunal Federal, de detenções na visão da direita brasileira compartilhada com a visão do governo Trump, que essas detenções foram excessivas, foram ilegais, punitivas, que caçaram direitos de expressão individual de indivíduos. Então, eu diria que a agenda de liberdade digital é importante. Segundo, eu acho que tem algo pessoal do próprio presidente Trump. Eu tenho dito publicamente e reforço isso, que se tem dois países onde a política de um se espelha da política do outro, é o Brasil e os Estados Unidos. É impressionante as semelhanças. A gente tem que lembrar que o presidente Trump se viu perseguido nos tribunais que ele acha que foram politicamente motivados nos Estados Unidos. Ele se viu censurado quando foi banido das redes sociais nos Estados Unidos. Ele foi, na visão dele, injustamente acusado de querer derrubar a democracia, e os democratas fizeram uma campanha presidencial acusando que ele era ameaça à democracia. E você tem uma visão no movimento MAGA que a real ameaça à democracia é o establishment progressista que está cerceando o direito de expressão individual. Parece bem semelhante e familiar com todos os pontos da direita brasileira. Então, quando você tem a família Bolsonaro e a direita brasileira colocando esses argumentos na mesa para o entorno do presidente e o próprio presidente, ele se identifica com essas pautas. Porque, no fundo, ele se enxerga na drama da direita brasileira. Aí você adiciona tudo do lado da política externa brasileira, sobre Israel, proximidade com a China, Lula falando de redução do dólar. Mas eu acho que esses fatores, China, dólar, BRICS, não explica por que o Brasil teve as tarifas mais elevadas de todos os países. Eu acho que tem algo específico dessa identificação do Trump com o Brasil. Então, é claro que podemos identificar alguns nomes no Departamento de Estado. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, tem uma visão muito anti-esquerda na região. Tem alguns assessores na Casa Branca, mas eu diria que, no fundo, é o presidente Trump que tem essa identificação com a pauta da direita no Brasil. Ficou adormecido no 2 de abril, mas, em última instância, era uma questão de tempo que poderia aparecer.
Eu fiquei um pouco surpreso, eu não estava esperando os 50%, não estava esperando uma taxa tão punitiva como essa. Não antecipei, eu sempre estava preocupado na relação bilateral, mas de fato foi razoavelmente punitivo. Agora, Christopher, tem uma coisa que me saltou aos olhos, que é um detalhe que pouca gente tá explorando, que foi o Rubio, eu não lembro se foi no X ou no Truth Social, o Rubio soltou uma crítica na segunda, terça-feira, contra a Suprema Corte da Colômbia por ter condenado o ex-presidente Álvaro Uribe, em termos muito similares aos ataques que estão sendo feitos pela Casa Branca à Suprema Corte aqui no Brasil. E, evidentemente, que Álvaro Uribe não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Donald Trump, era um presidente liberal, de centro-direita, normal aqui da América do Sul, mas... Enfim, houve uma condenação por corrupção e tudo mais. E a coisa que me bateu não tem também... não estou te pedindo de forma alguma para tentar entrar na mente de Donald Trump, a gente sabe que isso não é possível, claro. Mas não tem ali uma coisa de uma preocupação com Trump, com essa ideia de os sistemas de justiça de países... condenarem ex-presidentes à prisão, e parte da questão do Trump não é esse incômodo com a ideia de que um ex-presidente possa vir a ser preso pelo que praticou enquanto estava no comando do executivo? Eu acho que a visão do entorno do Trump, e eu tenho sentido em conversas, não é tanto um foco na condenação de ex-presidentes e, portanto, não quer um precedente que possa se aplicar a ele. Eu acho que é mais um foco de que a direita está sendo perseguida politicamente pelos tribunais de forma injusta e governos encaminhando regimes de censura, não é? De cerceando direitos de expressão individual. Então, uma combinação de tribunais politicamente viesados de um lado, com regulação excessiva das redes de expressão de direito individual do outro. Então, quando você teve a crítica do Marco Rubio ao julgamento com relação ao ex-presidente Álvaro Uribe, se encaixa numa visão mais ampla da Casa Branca e do Departamento de Estado, tentando focar e possivelmente sancionar países que cometem esses delitos. Então, a gente está vendo, é claro que alguns argumentam que é defesa de empresas, tecnologias americanas, mas eu acho que está interligado com uma visão política doméstica e do mundo. Não é só tentar defender interesses comerciais das empresas de Big Tech. A diferença, acho que com o Álvaro Uribe, é que não tem a mesma entrada, simpatia ou pelo menos conectividade com o MAGA. Então, é claro que a gente está um pouco preocupado, sim, que a Colômbia possa sofrer sanções, mas eu não acredito que estamos perante um movimento onde a Casa Branca venha atacar todos os governos de esquerda e que o Brasil é o primeiro dominó e outros que virão. Eu acho que dentro do Departamento de Estado tem algumas visões nesse sentido, mas não sei se está uma tese e uma política comprada pelo presidente Trump. Na sua visão, Christopher, qual é a participação da influência das Big Techs nesse ataque? Porque a gente tem falado muito a respeito dessa identificação política do Trump com o Bolsonaro, dessa questão da condenação de presidentes depois do mandato, mas há uma questão relacionada às Big Techs também, né? Olha, acho que as Big Techs, de forma mais ampla, eles têm atuado contra regulação que eles enxergam como excessivas, seja da União Europeia, seja do lado do Brasil, seja em outros países, contra a taxação digital. Então, essa é uma pauta corporativa que as Big Techs têm, não só no Brasil, mas globalmente. Então, eu fico um pouco de receio que as Big Techs que fizeram lobby para ter uma tarifa punitiva de 50% contra o Brasil.
É claro que a visão das Big Techs de querer defender os seus interesses corporativos para um ambiente menos regulatório faz parte do pano de fundo, né, que contribuiu para uma visão tão punitiva contra o Brasil, né? Mas eu diria que é uma combinação não só disso, é uma visão política do governo Trump de querer defender o que eles chamam de liberdade digital, né? Então, que estão associados a uma caça às bruxas contra a direita em vários países. Então não é só defender interesse corporativo, né, do lucro das Big Techs, porque é uma pauta política, e tem um agravante especial com o qual o presidente Trump se identifica particularmente com o caso brasileiro, dada a semelhança da política nesses dois países. Aí você agrava outras posições de BRICS, dólar, Israel e assim por diante. Temos um prato cheio de uma relação bilateral venenosa, né? Então, acho que eu só tenho um pouquinho de cautela de não atribuir um peso exagerado nas Big Techs, mas é claro que foi um plano de fundo. Sabe como eu espanto, Christian? Tem uma mudança que acontece no governo Jimmy Carter, que é uma inflexão mesmo da política americana, em relação a toda a América Latina, que, aliás, mais do que a América Latina, eu acho que isso começa a ficar óbvio depois no governo Clinton, depois da queda do muro. Mas se você pega o governo Carter, o governo Reagan, o governo Bush pai, aí o período, os dois mandatos do Clinton, George W. Bush, Obama, e mesmo Trump 1 e Joe Biden, a política americana é essencialmente uma política de, olha, aquele jogo que a gente fazia antes de dar golpes de Estado, entrar diretamente, interferir diretamente na política dos países, a gente não vai fazer mais aquilo. Agora, o que a gente vai fazer é incentivar a criação de democracias. Eu acho que os neocons ali do governo George W. Bush são uma possível exceção, mas ainda assim, os ataques que eles fazem ali, Iraque e Afeganistão, eram países, o Afeganistão não tinha qualquer Estado e o Iraque tinha um Estado em frangalhos, né? Não existia um Estado constituído e tudo mais. A política americana do Carter para cá é uma política de não interferência internamente nos países. E que virada brusca desse governo Donald Trump, hein? Desse mandato, porque no primeiro mandato o Trump não fazia esse tipo de coisa. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.